Shalom, queridos, Shabbat Shalom, graça e paz, que saudade de vocês. Eu estou aqui no improviso hoje para gravar esse Shabbat, porque o pessoal está perguntando. Nós temos 2 Shabbat que não fomos para o ar, né? Não tivemos o tempo de gravar por conta de toda a correria deste fim de ano, mas graças a Deus estamos aqui. E o tema hoje é espinho na língua. Gente do céu, um dos órgãos, né, que o Senhor nos concedeu foi a língua. E é bom demais. Eu não imaginava que era tão bom ter língua, sabe? Logo vocês vão entender. Porque é um membro que praticamente a gente não pensa muito nela, né? Nós não paramos para pensar sobre a importância dela. E é esse membro que o Senhor nos concedeu e que tem uma capacidade incrível, né? Uma capacidade incrível de vida ou de morte. Ela é responsável pelas guerras mundiais, é responsável por assassinatos, né? Vai, se você é homem, enfrenta, mata, vem se você é homem, pá, já foi. Então a língua é algo assim impressionante. E hoje eu estou querendo ministrar sobre esse tema. Já ministrei algumas vezes sobre a língua, né? Porque já preguei sobre a língua algumas vezes, mas só que desta vez eu tive uma experiência um pouco diferente que eu quero compartilhar com vocês. A minha equipe deu muita risada essa semana, que logo eu, né? Aconteceu isso logo comigo, eu que ministro muitas vezes sobre essa bendita língua. Mas o que aconteceu? Eu comi um pequi, né? Fui comer um pequi, eu estava tão distraída e coloquei a língua ali naquele olhinho que tem na lateralzinha ali, pronto, o espinho entrou, né? O espinho ficou na minha língua e eu quero ver achar, rapaz, achar aquele negócio. Você pega o espelho de grau, você tenta procurar, mas você não consegue. Passou uma semana, passou 2 semanas, né? Eu fiquei 2 semanas e nada, não consegui. Eu fiz de tudo, peguei pinça, procurei, nada. Inchou, gente. A língua ficou inchada. Alguém já ficou com a língua inchada? Um caroço enorme, duro, né? E eu não podia comer, eu atravessava a comida por outro lado da boca, mas não sentia o sabor. Olha que membro importantíssimo, né? Eu não podia saborear a comida, eu não podia comer. E olha, eu sem comer, quero ver aguentar. Quem que aguenta? Não sei você, mas quando você tá com fome e você não consegue comer, olha, eu acho que nem o diabo aguenta a gente, viu? Porque dá um nervoso, né? Eu não sei em vocês, mas em mim. E ainda tinha encontro, sabe? Né? Lá na chácara. E peniel. E aquelas comidas gostosas, cheirosas. Ainda bem que no dia que teve o franguinho com aquela abóbora gostosa, que eu coloquei pimenta, limão, arroz, feijão, com aquele frango assim em caldo, né? Eu ainda tava melhorzinha, deu para comer bem. Mas depois o negócio foi piorando, né? Até que não aguentando mais, né? Minha colega reclamando aqui no estágio com ela conseguiu fazer minha cabeça para descer ali na Unifama, nos estagiários, né, os odontos que estão se formando, muito bem atendida, muito bem recepcionada, muito bem ali com a professora e a estagiária, uma mãozinha de fada, por assim dizer, né? Já levei 2 anestesias na língua, ficar com a língua anestesiada, sabe que às vezes seria uma coisa boa isso acontecer na nossa vida, né? Ficar com a língua anestesiada um pouco. E elas então acharam ali, pegaram o bisturi e começaram a cutucar, né, e a espremer, gente. Sabe o que é espremer? Sabe aquela pregação que eu sempre falo na igreja? Então, traz uma bacia, uma tapauera assim no domingo, que é para colocar debaixo e espremer o sumo. E eles tiraram um monte de secreção. Eu acho que se não tivesse ido, o negócio tinha piorado muito e daria um problema muito sério. E é por isso que eu resolvi ministrar hoje, mesmo aqui no improviso, sobre essa palavra, né, sobre o espinho na língua, porque é muito difícil mesmo. Eu nunca imaginei na vida que um dia eu tomaria anestesia na língua, gente. Nunca imaginei na vida, né? Fizeram ali a incisão, espremer até sair toda aquela secreção e para glória de Deus eu acredito que o espinho foi embora, tá? Deve ter saído, porque que alívio!
E eu até esqueci de pegar o nome da menina, porque a máscara ali tudo, eu falei, depois eu quero até continuar os tratamentos com ela, né? Porque realmente foi, eu acho que foi a primeira língua que foi ali, viu, com problema nos estagiários da Unifama Odontos, né? Então é um alívio. E esse Shabat ele veio justamente para dizer a vocês o quanto a língua faz falta no corpo, o quanto que a língua é importante, o quanto ela comanda o nosso dá a mensagem aí, envia mensagem para o nosso sistema neurológico, sistema nervoso, e como que tudo muda, a nossa rotina muito, então muda muito. Então por isso a importância de que ela esteja saudável, que todos nós tenhamos uma língua livre de espinhos. Eu não vou mostrar aqui porque fica feio, né? Mas que delícia ter uma língua livre de espinhos. Eu sei que você está rindo aí, e eu espero que isso nunca tenha acontecido com você, porque é difícil mesmo. Então ao comer o pequi, tome cuidado, tá ok? Tome cuidado mesmo. E Deus, ele nos deu essa língua para ficar bem guardada. Esse é o nosso problema. Ele nos deu essa língua para ficar bem guardada atrás dos lábios, né? E ainda tem uma parede de dentes atrás dos nossos lábios, que é para a língua ficar lá quietinha lá atrás, e é difícil a danadinha ficar lá, né? Mesmo assim, com toda essa parede, ó, aqui os dentes lá. E é por isso que ela é capaz, a Bíblia nos ensina que ela é capaz de levar a vida e a morte. Como que está a sua casa hoje por conta da sua língua? Como que está o seu ministério por conta da sua língua? Como que está a comunhão entre você e os seus familiares por conta da língua? Se você prestar atenção, tudo começou com a língua, né? Porque a língua, ela tem o poder de nos dar a vida, nos levar à vida e levar à morte. Provérbios 21, 23 diz que o que guarda a sua boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Você quer guardar a sua alma da angústia? Das angústias, diz o texto de Provérbios 21, 23. Olha, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quantas pessoas que estão angustiadas hoje por conta da língua, pelo que disse, pelo que falou. Eu já tive vezes na minha vida que eu fui para casa assim, angustiada. Poxa, eu não deveria ter falado aquilo, né? Pronto, falei. Hoje tem muito essa frase, né? Pronto, falei. Ou seja, desabafei. E não se importa com o sentimento do outro que ouviu, né? Sem que a pessoa fale, passando por um filtro. Que filtro é esse? De Filipenses. Tudo que é puro, amável, respeitável, justo, de boa fama, que deve ocupar o nosso pensamento. E se há algum louvor nisso, é para nós pensarmos nisso, né? Porque aquilo que eu penso, um dia eu falo, não é? A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai. O que é que sai do nosso coração? É justamente isso, as nossas palavras, palavras de vida ou palavras de morte. E você já ficou em apuros por conta da sua língua, como eu fiquei dessa vez, com esse baita caroço, cortou com o bisturi, 2 anestesias, espremeram 2, a professora e a estagiária espremendo a minha língua. Eu queria ter uma câmera filmando, porque eu achei o né, o máximo ao mesmo tempo, e muito envergonhada de estar ali com a lingona de fora, puxando aqui com o guardanapo. Então muitas vezes nós precisamos fazer isso, sabe? Tratar a nossa língua, limpar e espremer todo o sumo da nossa língua, que está lá no coração, na verdade, porque a boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Seja uma inveja de alguém, seja não aceitar o sucesso do outro, seja ficar fiscalizando a vida das pessoas, o que elas deveriam fazer, o que elas não deveriam fazer, ou somente ficar falando e falando dos outros para não falar de você mesmo. Então você encontra aquele monte de gente para você falar, porque você não quer falar de você. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos falar de nós vamos falar das nossas sombras e nós vamos ser curados, né? Tratar tudo isso em nossas vidas. Eu não sei se você já ficou em apuros por conta da língua. Eu não fiquei em apuros grandes por causa da língua, não. Mas algumas coisinhas, né, que depois você tem que ir atrás, pedir perdão. Olha, eu não deveria ter falado, não deveria. Não fofoca, né? Eu nunca fui disso.
mas alguma coisa ali no ímpeto, né, que você tem que dizer, pensar rápido, dizer rápido, e isso causa muito transtorno. Então, muitos têm sido abençoados por causa de saber usar com sabedoria a língua, né? Quantas pessoas nós temos usado a nossa língua em Guarantã do Norte há quantos anos? Profetizado vida nesse território, profetizado no monte, quantas campanhas no monte, que essa cidade seria bendita, que essa cidade seria próspera, abençoada, que viriam empresários, né, que investiriam aqui em Novo Mundo, os lugares que eram fechados, assolados, que ninguém conseguia comprar e alugar. Eu e o apóstolo passávamos, estendíamos as mãos. O Posto Trevão ali mesmo é um exemplo onde está o Adriano hoje, né? E ali tudo fechado, e nós estendíamos as mãos e profetizarmos que ali ia ser um lugar cheio de vida. E hoje é abençoado, né? Eles têm vivido os melhores dias financeiros deles ali naquele lugar. Estou aqui falando sem permissão, mas eu acredito que não tem problema, porque nós só temos direito a novas conquistas se nós celebrarmos a que nós temos. Quando nós chegamos, quanta dificuldade, quanta coisa passamos. E a língua, ela trouxe à existência a fala, né, profética, o louvor profético. Mesmo quando não sabíamos o que era um louvor profético, nós já andávamos nessa unção. O trazer à existência aquilo que não existia pela fé, pela profecia, profetizando, orando e crendo no coração que a gente ia receber o que nós temos hoje. Então tudo se multiplicou porque soubemos usar a nossa língua com sabedoria, né? Mas outros têm sido tão destruídos, por quê? Por ela também, porque não sabe usar a língua com sabedoria, não sabe abençoar o filho, não sabe profetizar sobre a esposa, só sabe reclamar, só sabe ver o negativo, só sabe observar e falar aquilo que ainda não foi feito, tá? Então, em Tiago está escrito o seguinte, na carta a Tiago, que todos nós tropeçamos em várias coisas, que aquele que não tropeça em palavra, ele é perfeito, está dizendo lá em Tiago. Olha só, todos nós tropeçamos em várias coisas na vida, e aquele que não tropeça em palavras é perfeito, e é poderoso para refrear todo o corpo. Então, aquele que tropeça em várias coisas, mas não tropeça na palavra, ele é perfeito e ele é poderoso para refrear todo o corpo. Porque se eu conseguir não tropeçar nas palavras, todo o corpo eu vou conseguir dominar, né? Então, quando nós queremos refrear um cavalo, por exemplo, como diz em Tiago 1:26, o que fazemos com esse cavalo? Colocamos na boca dele um freio, né? Até mesmo Deus diz para Ezequias, que levou as cartas de Senaqueribe, se eu não me engano, o que Deus falou? Ele colocou as cartas que Senaqueribe tinha escrito para ele, colocou no altar de Deus e orou, e Deus respondeu: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha acertará. Então essa foi a resposta de Deus, que colocou um freio. Quando nós queremos dominar um cavalo, nós colocamos o freio na boca. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26. E como que nós podemos colocar em prática esse conselho para nós, seres humanos? Como que nós vamos conseguir refrear a nossa língua? Lá em Tiago 4, a partir do versículo 11, vai nos dar algumas ideias. Como que eu vou fazer então, apóstolo? Porque a minha língua é solta, né? A minha língua fala o que a mente pensou já. Meu pai dizia para mim: filha, pensa antes de falar. Sempre lembro que eu falava pelos cotovelos, né? Meu cotovelo falando. Então, em Tiago 4:11 vai nos dar alguns conselhos que nos leva a pensar o que é refrear a nossa língua, sabe, irmãos? Ficar longe de fofoca, né? Ficar longe de contendas, ficar longe dos disse que me disse. Ai, você viu que fulano, eu vou te falar, olha, só tô comentando, não estou, porque crente não fofoca, né? Crente comenta. E crente, ele não briga nunca, ele guerreia, né? Você já viu crente guerrear? Tem hora que pega na partida que esquece que são irmãos. Então, nós precisamos botar esse freio em nós, né? refrear a língua na hora de vontade que tá soltando aquele sumo.
Nossa, põe um espinho de piqui lá e deixa inchar, que você vai nem ter vontade de falar, que aquele caroço não deixa você falar, né? Então, ficar fora de fofoca é um conselho que Tiago ali, transformando todo o texto, né? Tiago 4, a partir do 11, por ali, é ficar longe dessas contendas, né? Do diz que me diz, longe de mentiras, discussões, palavras iradas, né? Quanto crente hoje batendo boca aí na internet, contra o que um prega, o que o outro prega, virou um campo de guerra. Realmente é reino contra reino, que é... Aí a palavra dos últimos dias seria filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, né? Igreja contra igreja, reino contra reino, e as pessoas estão cegas, é um pregador combatendo o outro. Ó, eu sou da seguinte opinião, a Bíblia diz que uns pregam por contenda, outros por invejas, eu acho que é mais ou menos assim o texto, mas que preguem a palavra, né? Aquilo que é de Deus vai perseverar. Então, Jesus falou antes de morrer, deu conselho para os discípulos, que era para nós nos amarmos uns aos outros, para que o mundo pudesse nos ver, esse amor, essa comunhão, essa koinonia, não koinonite, né? Essa koinonia, e entender que o Pai o enviou. Então, através desse amor, dessa unidade, desse respeito, do guardar a nossa língua, de orar por aquele irmão mais fraco, né? Daquele irmão que demora mais a entender as coisas, que está passando por dificuldade, e não nos acharmos tão bonzão da lei, igual os fariseus, os saduceus, que ficamos por aí, né, nas sinagogas, aí em pé, dizendo que nós somos os bonzão. Então, tá ali, ó, vamos ficar livre dessas fofocas, vamos ficar livre dessas discussões, isso é pôr um freio na nossa boca, né? Porque é mais fácil, você não acha mais fácil? Você tá com vontade de falar, se você falar vai virar uma contenda na família, vai isso, vai aquilo, vai virar um zezéu. É mais fácil você parar um carrossel quando ele tá no início, começando a rodar. Depois que ele pega o embalo, aí ninguém segura mais, né? Então, quando ele tá no início é fácil, mas depois do embalo, e assim é a nossa língua. A Bíblia diz que a nossa língua ela é uma espada afiada. Tá? Olha, o que é uma espada afiada? Tá lá em Tiago 3, 5, versículo 6, diz que ela é um fogo, como mundo de iniquidade. E isso está dizendo a Bíblia. Olha que ela é uma espada afiada, que é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, diz o texto, e contamina todo o corpo. Não estou falando só o nosso corpo, né, que é profetizando desgraça dentro de casa, desgraça sobre a vida da gente, mas contamina todo o corpo familiar, todo o corpo ministerial, né? A língua, ela é terrível, ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, ela inflama o curso da natureza. Olha que texto, né? E é inflamada pelo inferno. Olha, Tiago 3, leia o capítulo de Tiago 3, Provérbios 21, 23, diz que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Então isso é maravilhoso demais. E Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Então essa é a palavra de hoje para nossas vidas, essa experiência aí de passarmos por ter um espinho na língua. Um beijo no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom.